Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais eu poderia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? E como? Esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a sua cerca, tirarei a sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, nós vamos olhar a parábola da vinha do profeta do Antigo Testamento, apontando para Jesus. Este é Isaías, o também chamado profeta messiânico. O alerta dado por esta parábola é algo muito importante e que precisa ser visto com muito carinho, com muito cuidado, principalmente pelo que andamos ouvindo, certo? Na internet, na visão de algumas pessoas, oferecendo a nós o que chamamos de supergraça. Aquilo que faz com que o homem seja capaz de ser salvo independente daquilo que ele faça. Esse é um texto que nos traz uma consciência muito grande. Eu quero fazer uma reflexão rápida, né, desses 5 versículos. O primeiro começa dizendo: eu vou cantar um cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Nós vamos ter uma plantação de uvas como uma forma de comparação entre o povo de Deus, entre o povo escolhido por Deus e a vinha e a plantação de uva. Então, o exemplo que vai ser dado agora, ele traz a comparação entre você e essa vinha, entre mim e essa vinha. E aí, o texto continua dizendo ainda no verso 1: o meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Preste atenção, porque ele faz questão de dizer que tipo de solo é você. Que tipo de coração você tem? Pois na parábola do semeador, nós vamos verificar que a semente é a palavra de Deus, o solo é o nosso coração, certo? E o nosso solo pode viver em 4 ambientes. O impermeável à beira do caminho, o solo com pedras, o com espinhos e o solo bom. Dessa parábola, nós temos 4 solos e apenas um produtivo, o que significa que todos os outros precisarão ser beneficiados para se tornarem produtivos. Mas ele faz questão de dizer que o solo é fértil.
que seu povo é fértil, que a igreja é fértil, que você é fértil, que seu marido é fértil, que seus pais são férteis, que sua esposa é fértil. Então ele faz questão de dizer, certo, que ele tem uma vinha no outeiro fértil. Mas como é, se esse proprietário é Deus, como é que ele fez para ter essa vinha? Ele tem uma vinha no outeiro fértil, mas como ele adquiriu essa vinha? Qual foi a forma de adquirir essa vinha, de adquirir você? A Bíblia diz que você foi comprado. Você foi comprado por preço de sangue. O que foi pago por você é algo valiosíssimo. E ninguém paga muito valor em algo sem valor. É muito importante você entender o quanto você vale. Para quem, pastor? Eu acho que não tenho validade na igreja. Eu acho que não estou valendo nada na minha família. Ninguém me valoriza na sociedade. Ninguém me valoriza na escola. Ninguém me valoriza na família. Quem foi que te comprou? Quem te comprou não foram eles. Então, eles não são obrigados a reconhecer seu valor. Tem alguém que entregou o filho dele na cruz do Calvário para morrer por você. Então, não espere ser reconhecido por pessoas que não pagaram o preço por você. Se elas te reconhecerem e te amarem, é um bônus. Mas, se não, ainda assim, você precisa entender que para Deus você é valioso. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão virando números. Você vale quantos seguidores você tem. Você vale quantos likes você tem. Isso faz com que você seja importante. Por quem você é visto. Mas nós aprendemos aqui que nós somos férteis e pertencemos a Ele não por doação. Fomos comprados por preço de sangue. Posso ouvir um amém? Então tá bom. Verso 1 fala disso, certo? Ele tem você e só tem porque te comprou. Você não saiu para ele de graça, não. Eu não saí para ele de graça, não. Ele enviou o filho dele para morrer naquela cruz, o inocente morrendo por um pecador, para ser seu dono, Cláudio, para ser seu dono, Wesley, para ser seu dono, Anderson. E você vale, você é valioso. Então pare de querer que pessoas que não pagaram nada por você sejam capazes de reconhecer seu valor. Senão você vai se decepcionar. Mas já que ele comprou uma terra, um outeiro, um pedaço de terra fértil, o verso 2 entra em cena. E ele diz que após comprar, ele põe uma cerca. Ele vai cercar. Qual é o motivo da cerca para alguém que adquiriu uma propriedade? É mostrar para todo mundo que aquilo tem dono. Botaram uma cerca, olha, é valioso. Se não fosse valioso, não precisava cercar. Se ele não tivesse preocupado, não precisava botar cerca. Mas ele, assim que compra, ele põe uma cerca. Essa cerca vai dar a dimensão, certo? A todos que passarem por ali, agora sabem que por causa daquela cerca, ela indica que existe um proprietário. A Bíblia diz que nós somos cercados por anjos, diz que nós somos cercados pela palavra, mas tem algumas coisas que eu gostaria de fazer uma aplicação. Talvez não seja nem muito corretinho para alguns teólogos de plantão, mas eu acho muito legal porque a cerca mostra ou indica que aquela propriedade tem dono. Vamos supor que você está vindo da rua
E lá do outro lado vem uma pessoa que você nunca viu. Você não sabe quem é, não sabe o nome, nunca viu, mas ela traz na mão uma Bíblia. E quando você vê essa pessoa com a Bíblia na mão, o que você pensa? Hein? Na sua linguagem comum seria o quê? É crente. Numa linguagem mais abrangente, o que seria? Essa pessoa tem dono. O dono dela, certo? É aquele dono do livro que ela está carregando. A palavra de Deus é um moerão que mostra para as pessoas que você tem dono. Quando alguém fala para você fazer algo que contraria esse livro, você normalmente cita logo o versículo. Está escrito. Certo? Não posso. Não posso fazer isso. Por quê? O outro te xingou, por que você não xinga ele? Porque você não tem vontade? Vontade eu tenho. Porque você não tem xingamento para fazer? Eu também tenho, que eu lembro de umas coisas que eu falava. Certo? E por que você não faz mais? Porque agora eu estou sob nova administração. O Cristo chegou, me mostrou que pagou um preço por mim e agora eu estou cercado. Você já chegou no lugar que alguém está assim? Ah, era o sem ovelha, junto no aprisco. O que você pensa? É cliente. Por que você falou que é crente? Você conhece a pessoa? Você já viu a pessoa? Mas o que ela está fazendo? Ela está cantando uma canção, certo? De normalmente quem tem Cristo como dono. Por exemplo, você chega e alguém está assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. O que você pensa? É lógico que eu estou brincando, estou falando simplesmente de uma canção. Por favor, não estou, certo? Não sou radical a esse ponto. Eu só estou te mostrando, só para você conjecturar aí na sua mente. O que é isso? São cercas. São informações, são situações que mostram que agora você tem. Fala para quem está do seu lado, eu tenho dono. É isso aí. E fala logo para ele, vai logo falando quem é seu dono, fala. E se tornou seu dono porque fez o quê por você? E comprou por que preço? É isso aí, mano. Fala assim, eu estou valendo é muito. Fala para seu namorado aí, se o seu namoradinho está do lado. Estou valendo é muito, malandro. Esse corpite é caro, fala. É. Porque hoje, por onde você vai, parece que as pessoas e as situações estão querendo desmerecer a gente, inferiorizar a gente. Então você vale muito, amém? Porque Cristo te comprou e botou uma cerca ao seu redor. Está lá, os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o... Isso, e o livro. Tem anjo aí perto de tu. Para te proteger, tá certo? Tá certo. Segunda coisa que ele fez, limpou das pedras. O terreno é bom, hein? É caro. Está cercado, mas tem pedra. Parábola do semeador. Se tem pedra, a raiz não consegue penetrar. Se a raiz não penetra, o sol quente acaba cozinhando a raiz. Então, se o investimento foi muito alto, ele já mostrou para todo mundo que tem dono, mas vai passar o arado para arrancar as pedras. Vai limpar os terrenos, ou o terreno dele. Agora a lâmina do arado vai tirar as pedras, aquilo que impede da palavra de Deus se aprofundar, certo? Aquilo que impede o crente de ser firme, de ser forte, de ser nutrido, de ser produtivo. Entendeu? Só que a limpeza é feita com a lâmina do arado. E mesmo quando o sistema de arado era de madeira, porque no começo era assim, ele ainda precisa
precisava ser pressionado por aquele que estava com a mão no arado, para perfurar o solo, para pegar aquela pedra que estava lá no fundo e trazer a pedra para cima. Não precisava remover a pedra do local, precisava tirar a pedra do impedimento. Se a pedra saísse do fundo e viesse para a superfície, ela não tinha sido totalmente removida, ela ainda continuaria no terreno, mas ela não seria mais impedimento de produtividade. É muito simples. Ninguém está pedindo para você esquecer o que te fizeram, apagar suas lembranças. O que nós estamos pedindo é deixe a palavra de Deus mexer nessa pedra, tirar isso, certo? Do fundo do seu coração, para que a palavra de Deus possa penetrar. E agora se firmar, enraizar, se nutrir, você vai ser um crente firme, um crente forte, um crente produtivo, um crente saudável. Não vai estar envolvido em fofoca, em intriga, em disse-me-disse, em qualquer tipo de questão. Firmeza. Enraizado. Mas para isso, ele limpa das pedras. Limpar das pedras é doloroso. Que às vezes tem que mexer em coisas que nós não gostaríamos, são desagradáveis, questões que nos envergonham, que nos humilham, que nos trazem constrangimento. Mas é necessário, porque tem muita gente que não produz aqui, porque foi ferido lá onde caminhava. E aí vem para cá, certo? Respirar um ar novo, mas o solo está comprometido. Então, o texto está dizendo, ele cerca, ele limpa das... E agora, o que ele faz? Planta de quê? De excelentes vides. Bom, ele disse que o outeiro era fértil. Eu já mostrei você que, além de fértil, ele foi caro. Olha só, ele precisa cercar, tá certo? E, por favor, tire a ideia do arame farpado. Tire a ideia do arame, porque cerca nesse tempo não tinha nada a ver com arame. Cerca, normalmente, era uma cerca viva, certo? Feita por plantas espinhosas, que dificultariam, certo? Os intrusos, principalmente animais, de cruzarem a fronteira. Era isso. Se você olhar agora, ele não só disse que o solo é fértil, não temos simplesmente a visão de que o solo é caro, também temos um investimento. E o investimento aqui, primeiro, é em proteger as raízes, certo? Em proteger o imóvel, primeiro. Cercou. Depois, proteger as raízes. E agora ele seleciona. Não são uvas ruins. As mudas que serão plantadas, elas foram escolhidas. Ele não está jogando ao acaso. Escolheu excelentes vides. Sim. Se é para ser plantado no seu coração, há uma preocupação muito grande do que vai ser plantado. Porque se plantar algo errado, viu o que o Anderson disse na palavra de oferta? Sobre como você enxerga as coisas no seu coração, assim elas se tornam, assim elas são. Então nós temos que ter muito cuidado com que tipo de coisas estão sendo plantadas, porque Deus só quer excelentes vides. Deus está lá, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos
não se assenta à roda dos, antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e por causa disso ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não caem, os frutos nascem a seu tempo. Então, nós vemos a preocupação de Deus com o que você escuta, com o que você vê. Então, tá certo. Ainda estamos no verso 2. Mais à frente ele vai dizer, depois de plantar de excelentes vides, ele faz o quê? Vamos lá? Deixa eu ver se está aqui. Não, verso 2 ainda. Isso. Edificou no meio dela uma, preste atenção, é o dono da vinha. Ele comprou, ela é cara, ela é fértil. Ele botou cerca, removeu as pedras, plantou de excelentes vides e botou no meio dela uma torre. Note que novamente o dono da vinha está preocupado com uma coisa. Para que servia a torre? Para o mesmo propósito da cerca. Para que serve a cerca? Para proteger. Para que serve a torre? Para proteger. Na torre vai o sentinela. A torre está no meio da plantação, para que o sentinela de cima da torre fosse capaz de observar todas as extremidades, porque o dono da vinha tem um inimigo. Vá para o Novo Testamento, vai ser fácil, certo? Ele vem e planta, e enquanto ele dorme, vem o inimigo e planta uma erva daninha. Esse inimigo do Novo Testamento também está no Velho. Esse inimigo do Velho Testamento e do Novo também está na nossa vida hoje. Buscando uma ocasião onde ele possa semear algo nesse outeiro fértil, para que ele cresça e comprometa a produtividade desse outeiro, dessa terra. Então, novamente, ele tem a preocupação com vigilância. É a segunda vez. Aliás, a terceira, porque ao remover as pedras, ele também está preocupado, certo? Com a segurança, com o comprometimento das matrizes que ele vai colocar ali. As matrizes foram escolhidas, são palavras de bênção, são palavras de vitória, são palavras de sucesso, de crescimento, de fortalecimento. Mas ele coloca lá uma torre. E o verso 2 ainda continua dizendo o quê? E ele fez o quê? Me ajude aí. E também construiu nela é claro, o que é um lagar? Naquela época, uma rocha natural ou cavada, onde o piso era inclinado e um dreno estava na parte mais baixa. Nesse ambiente, as uvas eram jogadas, ali eram pisadas, e tudo que saía das uvas percorria o caminho até o dreno. Bom, se ele disse que comprou, cercou, limpou, escolheu a matriz e construiu uma torre, está na hora de dizer ao que veio. Ele não fez tudo isso à toa. Ele fez tudo isso porque ele esperava de você e de mim o quê? Produtividade. E preste atenção, porque a vinha é produtiva. A vinha deu uva. A uva foi levada para o lagar. Só que ele tinha uma expectativa em você. Ele tinha uma expectativa que você fosse doce. Ele tinha em você a expectativa de que as pessoas fossem capazes de descobrir o seu valor. Quando? Quando provasse você.
Deus tinha a expectativa de que investiu tanto em você, através de seu filho e toda a preocupação, que ele esperava que a hora que alguém espremesse você, que a hora que alguém apertasse você, você descobriria, ou ele descobriria, de quem você é filho. Ele descobriria quem é o seu dono. Ele descobriria que você seria doce, seria valioso, seria agradável. Que todos gostariam de estar com você à mesa. Porque nós estamos falando de vinho. Então ele tem uma expectativa. Construir nela um lagar. Isso. E esperava que desse uvas boas. Por que que eu esperava que desse uvas boas? Primeiro, pelas matrizes que eu coloquei. Se eu coloquei uma matriz boa, eu aguardava, sabe? Se eu coloquei você perto de boas pessoas, se eu dei a você boas instruções, se você é uma pessoa que tem condições de discernir as coisas, não faz nenhum sentido. Eu coloquei tanta coisa boa dentro de você, para agora eu ver as pessoas cuspindo você, colocando você para fora, dizendo que você é amarga, que você não tem valor, que é difícil, que não querem estar com você à mesa. Não era isso que ele esperava. Mas foi isso que aconteceu. Depois de tanto investimento que Deus fez em mim e em você, na hora que as pessoas foram nos provar, não estava legal. Estava bem ruinzinho. E aí, o verso 3 entra em cena. Agora é uma pergunta. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Verso 4. Que mais eu poderia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? O que eu poderia? Me diga. Deus está falando isso para mim, está falando com você. Anderson, o que eu poderia fazer mais para você? Para que você cuidasse mais da sua família, dos seus negócios, para que Deus fosse visto através da sua vida. O que mais? O que mais ele poderia fazer por você? Hein? Para que as pessoas lá no trabalho te reconhecessem como um homem de Deus. Para que as pessoas lá na escola te reconhecessem como um homem de Deus. Para que seus vizinhos te reconhecessem como um homem de Deus. Para que as pessoas que te provassem dissessem: nossa, é bom, é doce, é agradável, é uma pessoa de valor. O dono dela é Deus. Porque tem muita gente que está na igreja, mas o que ela produz, se alguém perguntar quem é o pai dela ou quem é um dono, não vai ser Deus. E às vezes, nós podemos ouvir isso com razão. Então, ele está dizendo: o que mais eu podia fazer? A minha vinha que eu não tenha feito. E como, esperando eu que desse uvas boas, ela veio produzir uvas bravas. Então, o verso 5 entra em cena. Agora, pois, eu vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Pronto. Você vai ouvir agora, não é coisa que a supergraça vai dizer para você. A internet vai dizer para você que Deus só quer o seu coração, que você pode viver do jeito que você quiser. Que é o seu corpo, são suas regras. É isso. Mas
ele diz claramente: agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Ela é minha, fui eu que comprei, fui eu que cerquei, fui eu que limpei, eu paguei por ela, eu tenho direito sobre ela. O dono da vinha é Jesus e a Bíblia diz: por ele, tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está dizendo: vou falar para vocês o que eu vou fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca, a sua sebe, para que ela sirva de pasto. Derrubarei ou derribarei a sua parede, para que seja pisada. Põe o verso 6. E a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nelas espinheiros, né? Sarça e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Verso 7. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça, eis aqui clamor. A minha reflexão nessa noite tem por propósito mostrar o quanto você vale e o quanto Deus investiu e investe em você. Eu só gostaria que você saísse daqui com a preocupação do que, ou que nós saíssemos, não é nem você, nós, que essa palavra também é para mim. Saíssemos daqui pensando, o que nós estamos produzindo? Em que tipo de conversas nós estamos enfiados? Em que tipo de negócios nós estamos fazendo? Que tipo de relacionamentos nós estamos nos misturando? Em que tipo de grupos nós pertencemos nas redes sociais? Que tipo, certo, de sites, que tipo de ambiente nós estamos frequentando? O que nós estamos, o que sai de nós quando alguém nos espreme? O que sai de nós quando alguém nos pressiona? Segundo o texto, Deus espera que saia de nós o reflexo de tanto investimento que Ele fez em nós. Mas Ele diz, se você optar por não produzir, eu não tenho mais o que fazer com você, a não ser reconhecer a sua improdutividade. Reconhecer que você optou por não ter valor. Então eu vou dizer o que vou fazer com você. Eu vou cortar você, eu vou tirar a sua proteção, você será invadida, certo? E não será produtiva, não vai haver chuva sobre você. Isso é um alerta muito grande. Eu não sei onde você vai produzir. E escute o que eu vou lhe falar agora. A Bíblia diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda. Preste atenção em mim, porque é sobre isso que eu quero terminar. Como é o seu nome? Luciana. Você mora onde, Luciana? Perto do centro de Caxias. Bom, Luciana, seu mundo não é o mesmo do meu. Seus vizinhos não são meus. Seus amigos não são os meus. Sua família
não é a minha. Provavelmente você veio nos visitar, certo? Caminha com a gente já há um tempo, tá certo. Vamos aqui. Eu não vou mudar seu mundo, porque não é a minha função mudar seu mundo. Hoje, o que eu faço simplesmente é ir para a mesma agência do reino que você frequenta. E nessa agência, eu e você recebemos as mesmas ferramentas com a proposta de que saiamos daqui para mudar o nosso mundo. Provavelmente as mesmas pressões que eu vivo no meu mundo, você vive no seu. Às vezes os apertos, as situações difíceis, as provocações, Luciano, que você vive lá no seu mundo, elas tentam extrair de você o que Deus produziu em você, porque você é valiosa, porque Ele investiu muito em você. Esse culto já já vai acabar e o que vai acontecer aqui? Você vai para o seu mundo. E o seu mundo vai querer saber quem é o seu dono. Isso. Seus filhos vão te apertar. Seus pais vão te apertar. Os amigos da escola, eles vão te espremer. Os vizinhos vão te espremer. As pessoas no trânsito, elas vão espremer você. Porque é a função dela extrair de você. O mundo é o lagar, onde você é jogado para ser prensado. E lá no cantinho, alguém está esperando. Na maioria das vezes, a própria pessoa que te imprensou. Porque normalmente é quem prensa que faz uso, certo? Do resíduo removido ou retirado da prensagem. Então, um alerta para todos nós. Produza coisas boas em ambientes desagradáveis. Produza coisas doces em ambientes provocativos. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: por que você é assim? Normalmente, as pessoas não são assim. E você pode dizer ou mostrar: é que ele me comprou. Ele pagou um alto preço por mim. Mas você não era assim. E por que se tornou? Porque eu não sabia. Depois que eu descobri que ele me comprou. Depois que eu descobri que ele me cercou. Depois que eu deixei ele me limpar. Depois que eu entendi que não podia ser plantado em mim qualquer coisa. Depois que eu me deixei proteger por aquele que estava na torre. Depois que eu aceitei ir para o lagar para ser prensado, provocado, eu descobri que algo saiu de mim. E confesso a você que o lagar sempre fez parte da minha vida. Mas eu confesso a você que em outra ocasião, se alguém me imprensasse, talvez não saísse coisa tão boa quanto sai hoje. Talvez essa seja a sua realidade. Mas não faz nenhum sentido. Se você reconhece quem Ele é e o que Ele fez, ao ser prensado, sair de você coisas ruins. Hoje começa o grande jogo da nossa semana. Amanhã é o primeiro dia útil. E para onde nós vamos? Para o lagar. E vão nos prensar essa semana. Porque prensam todos os dias.
E a pergunta é: o que vai sair de nós? E o que saia de nós, seja para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que saia de nós, seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Ninguém aqui é santo. E Deus não pede de ninguém perfeição. Deus só pede a cada um de nós aperfeiçoamento. O que Deus espera é que amanhã sejamos melhor do que hoje. E que gradativamente vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Porque Jesus foi bem sucedido. A primeira foi por causa do reconhecimento que ele tinha sobre autoridade, sobre hierarquia. A segunda era pelo conhecimento sobre o que ele desejava realizar. A terceira era o reconhecimento da missão. E quarto, era por causa das escolhas das pessoas certas. E pautado nisso, eu vou mostrar isso para você em etapas, rapidinho. Eu preciso que você entenda hoje que você pode sair daqui e dar uma volta de 180 graus na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Hoje, eu ando sentindo algumas dores, alguns desconfortos. Chegou a época de fazer uma outra bateria de exames de intestino e de estômago. E todas as vezes que a gente chega perto disso, você sente uma dorzinha. E eu comecei a falar com Deus. E hoje eu falei: Senhor, tantas vezes nós pedimos para que o Senhor nos cure. Mas aí eu fico pensando, Ele vai nos curar para quê? Para a gente negligenciar de novo? Ou será que está na hora de recebermos uma cura para cuidarmos da nossa saúde? Porque como o Eliezer falou aqui de uma forma muito legal, nós muitas vezes estamos correndo atrás de uma situação emergencial. Eu quero algo que resolva o meu problema momentâneo. E não é isso. Nós precisamos introduzir Deus na nossa vida para que possamos viver uma vida extraordinária. Então Jesus viveu isso primeiro, desde cedo. Ele tinha algo muito peculiar: o reconhecimento das autoridades que estavam sobre ele. Então eu vou te mostrar alguns textos para ratificar isso. Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 2, verso de número 51. Preste atenção. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Preste atenção. A primeira autoridade que o Filho de Deus foi colocado foi a autoridade, ou a primeira autoridade que todo ser humano é colocado sobre os seus responsáveis, na maioria das vezes, seus pais. Eu quero lembrar a você que Jesus é o Filho de Deus e sabe disso. Isso nunca foi uma dúvida na cabeça dele. Mas o texto em que eu coloquei na tela, Jesus tem 12 anos de idade, ele é uma adolescente. E um adolescente já costuma ter um comportamentozinho meio rebelde, ainda mais sendo menino, achando que é dono do seu próprio nariz. E pior, Jesus sabe que é o Filho de Deus. Tem gente que, porque é filho de político, acha que é alguma coisa. Porque é filho de pai rico, já acha que foi alguma coisa. Tem gente até que acha que é filho de pastor e pode dar carteirada na igreja. Você imagine ele sendo filho de Deus. Mas olha, ele fica 3 dias está perdido dos pais. José e Maria chegam no templo e vão logo dando uma dura nele. Ô menino, está morrendo de preocupação com você?
Porque mãe é mãe, queira do filho dos outros ou do filho de Deus. Maria já chegou logo enquadrando, puxando o chinelo. E falou, para casa, garoto. Ele falou, você não devia estar preocupado. Eu estava aqui tratando das coisas do meu, mas não falou isso com abuso, ofendendo, não. Mas o mais interessante é que quando José e Maria botam Jesus para casa, o que ele faz? Vai. Ele poderia falar, ó, como é que fala comigo? Está pensando que eu sou quem? Filhinho seu aí qualquer? Eu sou o Jesus, o Salvador. Não, ele falou, essa aqui quem é? É minha mãe e meu, e eu reconheço a autoridade deles. Você quer se dar bem na vida? Comece reconhecendo a primeira. Ah, mas o meu pai e minha mãe. Não interessa, pode ser bom, pode ser ruim, mas foi quem está na sua vida. Às vezes é tão ruim porque você corre o risco de ser pior que eles. Então eles precisam ser ruim para melhorar você. Que tem uns pais que são ruins para melhorar os filhos. Porque olha que coisa louca. Tem filho que é filho de gente boa e fica ruim. Tem filho que é filho de gente ruim. Parece que trocaram de pai. Então aprenda uma coisa. Aprenda a reconhecer a autoridade dos seus pais. Ou de quem te criou. Não interessa onde você foi criado. Eu sou da época que os mais velhos tinham que ter autoridade. Isso aí. Mais velho falou, não interessa se está certo ou se está errado. Nunca perdi nada com isso. Sempre ganhei. Sou da época que o vizinho tomava conta da gente. Se o vizinho visse a gente falando besteira, o que o vizinho falava? Vou falar com o seu? Nossa! Fala não, fala não. Fala não, não vou fazer mais não. Sim ou não? E era uma época extraordinária. Hoje a turma não gosta de reconhecer a autoridade de pai. Ah, não sei se meu pai merece honra. Não interessa se honra ou se não honra. Meu pai foi, hoje eu falo mal dele porque já foi para o céu. Quando estava vivo, sentava aqui na frente. E eu falava, melhor pai do mundo. Estava mentindo não, é pela fé. Certo? Mas minha mãe está lá. Eu honro e pronto. E acabou. Não tem desse negócio não. Então eu gosto de Jesus, 12 anos de idade, o José e a Maria botaram ele para casa. E eles foram. Seu pai mandou você desligar a televisão, você não liga, desliga. Manda jogar o lixo fora, não joga. Diz que vai fazer depois. Depois de quê? O que você está fazendo? Você pede um filho para fazer? Vai ali, depois. Depois de quê? O que você faz para ser depois? Depois do quê? Que Jesus voltar? Você pensa que para por aí? Não para não. Esse para mim é um negócio extraordinário. Coloca para mim Mateus 3,15. Preste atenção nesse texto. Talvez isso mostre para você porque Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus está chegando no Jordão para ser batizado por João Batista. Quando João Batista vê Jesus, João se nega a realizar o batismo. João diz para Jesus, não pode, não, tem alguma coisa de errada. Você que deveria me batizar, e você vem a mim para que eu te batize. Mas Jesus sabia quem João era, voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Jesus sabia que ali naquele momento João tinha uma autoridade maior do que ele, e que para Jesus assumir a autoridade que tinha, precisava entender e respeitar a autoridade de João. Primeiro, ele vai bem na vida porque reconhece a autoridade, a hierarquia de seus pais. Agora, ele reconhece a autoridade de João como um sacerdote, como alguém que veio preparar o caminho. Ele poderia ter chegado, João batizando todo mundo, e ele diria, vem aqui João, quem vai batizar você sou eu. Mas não, porque a autoridade não faz de você pequeno, muito pelo contrário, reconhecer a autoridade transforma você em uma pessoa muito maior do que na verdade você é. Hoje nós vivemos uma crise
de autoridade, ninguém quer obedecer ninguém. Você não quer obedecer os mais velhos, você não quer obedecer lei de trânsito, você não quer obedecer polícia, você não quer obedecer nada. Nós vivemos uma crise. É para desobedecer, nós estamos dentro. Então Jesus obedecia, está lá, João, ele diz para João, não, você me batiza. Aí João foi e batizou, senão ele não faria. Por quê? Porque Jesus reconhecia a autoridade eclesiástica. Quer outro? Vamos lá, Mateus 22, 21. Mateus capítulo 22, verso 21. Disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é. Preste atenção. Estão perguntando a Jesus se ele paga impostos. Deram uma moeda, e Jesus disse, a imagem de quem está nessa moeda? Ele disse, do César. Ele disse, então dá a César o que é do, e dá a Deus o que é. Na moeda estava a imagem de quem? E no homem está a imagem de quem? Então o que ele está dizendo? Dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de... Sabe o que ele reconhecia? Autoridade política. Ele reconhecia. Havia um reconhecimento, e muito mais do que reconhecer, ele respeitava. É importante nós entendermos isso. Não interessa, irmãos. Todas as vezes, hoje, eu fui de manhã a Tanguá, resolver um assunto. E quando eu fiz o retorno ali em Itaboraí, em Manilha, estava bem engarrafado, e aí do meu lado esquerdo, já no acostamento, mas do lado esquerdo, começou um montão de gente me cortar. E eu comecei a olhar, 1, 2, e lá na frente, sabe o que eles fazem? Me fecha, ou fecha a linha que eu estou. E aí, começou a me dar uma vontade de ir para lá. Era errado, sim ou não? Sim. Mas todo mundo estava fazendo? Sim. Mas se todo mundo faz errado e eu faço também, fica certo? Não. Mas em todo momento nós somos impulsionados a desobedecer, a esquecer algumas coisas. Jesus não, obedecia os pais dele. Devia ser legal obedecer? Não obedecia. Seria mais honroso para ele chegar no Rio Jordão e batizar João e ganhar popularidade, sim ou não? Mas ele fez? Se submeteu. Agora ele está se submetendo a uma autoridade de César. César não era uma pessoa, o nome não é César, ok? César era um cargo, que isso fique bem claro. Aqui provavelmente Augusto ocupava o cargo de César, o imperador. O que Jesus está mostrando é que apesar de ser a maior autoridade, ele era capaz de reconhecer a autoridade das pessoas, e era isso que fazia dele grande. É importante nós entendermos, o sucesso de Jesus vem de entender o que é uma hierarquia. Hoje talvez você não consiga entender a hierarquia do seu gerente, de alguém que está sobre você, porque tem gente que tem dificuldade de lidar com o relacionamento vertical. Basta ter alguém acima de você que você não se submete, e basta ter alguém abaixo de você que você pisa. Nós temos que aprender a lidar com isso. Esteja abaixo, esteja no nível horizontal ou acima, eu tenho que aprender a lidar com pessoas. É a hierarquia da vida. Às vezes eu coloquei aqui no evento, no último evento que teve, pais e filhos. Quem estava dirigindo era o Osias. O evento não era meu, era do Osias. Era ele que estava dirigindo. E aí eu perguntei a ele ali, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele falou, você é o pastor, você prega o tempo que você achar. Eu falei, hoje eu não sou o pastor, hoje aqui você é uma autoridade sobre mim. Ué,
funciona desse jeito. A gente estava na marcha para Jesus. Eu queria que o pastor Silas fizesse uma coisa. Fui falar com o pastor Silas, ele falou comigo: Cláudio, mas eu sei que tem que fazer. Eu falei: o chefe hoje sou eu ou é o senhor? Ele falou: não, o chefe é você. Eu falei: então faz. Ele fez a mesma coisa que você, sorriu e fez. Você consegue entender? Entende? Quando você reconhece, acabou, querido. O mundo conspira a seu favor. Pare de querer desonrar. Aprenda. Todas as vezes que alguém é mau, todas as vezes que alguém faz errado e faz com que você faça errado também, ele é seu discipulador. Quando alguém te fere, quando alguém te magoa, quando alguém é mal com você e faz você se tornar mal, essa pessoa não é seu inimigo, ela é seu mestre. Ela doutrinou você. Ela é tão má que conseguiu fazer com que você ficasse mal. Ela é tão desobediente que conseguiu fazer você desobedecer. Aprenda. Sabe por quê? Porque preste atenção nesse texto agora. Mateus 26, 39. Olha só, começou no pai, foi para a autoridade eclesiástica do João, foi para o governador, para o político, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu, mas como tu. Agora ele está sendo fiel à hierarquia de Deus. Note que antes de dizer que é fiel a Deus, ele foi fiel aos seus, foi fiel ao sacerdócio, foi fiel ao sistema. Eu não pago imposto porque não usam mal meu imposto. Está furado. Está furado, querido, está furado. Se você desobedece à lei dos homens para dizer que, se obedecê-las, Deus não é suficientemente poderoso para te fazer prosperar ou para te fazer vencer, troca de religião. A verdade é essa. Cuidado com esse subterfúgio que muitas vezes uma situação corrupta como a nossa tenta nos impulsionar, porque é isso que eu estou dizendo. É isso que está dizendo. Já que os corruptos usam mal o nosso dinheiro, então nós também nos tornamos corruptos. Pare para pensar. Isso é mais sério do que a gente possa imaginar. Então Jesus fazia o que fazia e teve sucesso porque reconhecia as autoridades. Primeiro de seus pais, depois de João Batista, depois de César e depois de Deus. Mas a próxima história, e eu termino com ela, é o verso 35. E ele é bem diferente dos anteriores, porque agora é um problemão. Bota o 35, por favor. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: tua filha está morta. Bom, agora não tem mais um demônio, agora não tem mais uma doença, agora não tem mais nada. Que tenha um defunto. É isso que tem agora. Agora tem um defunto. E quem é o defunto? É um homem? Não. O defunto é uma mulher? Não. O defunto é uma menina. Isso. Uma garota. Eu não posso te precisar a idade dela, mas uma menina, né? Aqui, 12 anos, 12 anos de idade, vamos embora. Está lá a menina mortinha. O pai dela, ele vai buscar ajuda. Ele também provavelmente já tentou, ele é um sacerdote, certo? Ele é um cara religioso, ele tentou tudo o que podia, através dos sacrifícios, das orações, mas nada resolveu. Mas agora ele vai procurar alguém.
Mas não é fácil, nem para Jesus, nem para ele. Primeiro porque ele está preso à religião dele. É a história de um católico quando quer se tornar evangélico. É a história de um evangélico quando quer se tornar espírita. É um espírita quando quer se tornar um evangélico. É complicado. Tem uma história familiar. Sua avó sempre serviu a Maria, acreditou que ela era uma mediadora, e agora você vem com essa conversa de esquecer tudo que sua família aprendeu para ir atrás de Jesus, e pior, muito mais do que de Jesus, por detrás de um povo que fala em nome dele, mas que muitas vezes não tem educação ou maturidade, e às vezes não sabe expor uma transição que fosse correta e de uma maneira adequada. Não é fácil para Jairo abrir mão de seu cargo da sinagoga, de seu prestígio, e agora ir lá atrás daquele camarada, onde toda a turma e seus correligionários diz que Jesus só tem poder por causa de demônios. E também não é fácil para Jesus entrar na casa de um camarada como Jairo, levar seus discípulos consigo. Eles não estão a fim de ir. E o que tem lá? Uma menina morta. Pô, Jesus, se tivesse um demônio, nós temos o exemplo do gadareno. Se tivéssemos um demônio, uma doença, nós até entendemos. Mas agora a menina já morreu. Vamos voltar para Davi? Por que você parou de chorar, Davi? Por seu filho que está morto? Porque enquanto ele estava vivo, eu chorava e jejuava e orava. Mas agora que ele está morto, eu não tenho mais o que fazer. É isso que Davi disse, sabe? Jesus é descendente de Davi, mas a diferença entre Jesus e Davi é que Davi não pode fazer nada no que diz respeito à morte, mas Jesus pode, porque ele pode entrar com providência no impossível, no que ninguém pode fazer. Quando os homens falam, eles estão certos. Não incomode mais o mestre. Ô Jairo, deixa Jesus para lá, cara. Aliás, se você não sabe, Jesus não estava nem muito longe de sua casa quando isso aconteceu. Ele havia acabado de descer de volta do demônio que libertou lá, e está descendo, provavelmente já em Cafarnaum. Assim que saísse da água com um barquinho, logo à frente, talvez 150, 200 metros, estaria a casa da sogra dele. Se você for mais um pouquinho, talvez menos de 100, 150 metros, estava a sinagoga de Jairo. Talvez ele morasse um pouco depois, a casa dele não tem como se saber onde era, mas é importante nós entendermos isso. Quando nós estamos olhando, o que eles estão dizendo quando nós lemos essa passagem, qual é a distância que você imaginou? Que às vezes a gente imagina que ele estava indo daqui, certo? Lá para Santo Antônio, lá para... Não era tão longe assim não. Quando você vai conhecer a história de Israel, você vai descobrir que ela passa num espaço muito pequeno. As cidades eram muito pequenas, e a distância entre elas também. Para fazer uma comparação aqui, para ficar mais fácil, se você já foi, por exemplo, a Gramado, entender o que é Gramado e Canela, duas cidades tão próximas, só para você entender. O que eles estão dizendo é: ô Jairo, não incomoda mais ele, porque se você liberar ele agora, daqui a 10 minutos, ele já está em casa. E Jesus olhou para Jairo e disse: Jairo, não temas, crê somente, eu ainda vou na sua casa. Eu não quero saber o que as pessoas estão falando da situação que você está enfrentando. Não quero saber o que as pessoas estão falando do seu casamento, dos seus filhos, da sua empresa, da sua situação financeira, das outras vezes que você tentou ser crente.
Não quero saber, Jairo. Eu vou na sua casa, você não me chamou para ir? Eu só não vou se você não quiser. Porque Jairo poderia dizer: Jesus, acabou, não precisa ir na minha casa, minha garota já morreu. E você viu aqui que uma das coisas que precisamos, deixa eu usar a mensagem anterior, é respeitar a decisão dos outros. Vai, vende o que tu tens, dá aos pobres. Ele disse: não estou afim. Jesus disse: beleza, vive a tua vida, que eu vivo a minha. Se você não quer abrir mão do que eu estou mandando para andar comigo, você não anda comigo, porque eu não vou adaptar o que eu estou pregando ao que você quer. Ou é como eu quero, ou vai embora, e direito é seu, vida que segue. É isso que nós estamos vendo aqui. Jairo, eu vou para sua casa. Jairo disse: então vamos. Então vamos embora. E quando Jesus chega na casa de Jairo, não é uma menina doente, esse é o estágio anterior. Não existe um demônio na menina, o problema dela não é esse, ela simplesmente está morta. E é isso. Para qualquer um ela estaria morta, e não há mentira no Evangelho, ela está sem vida. É isso. Porém, quando Jesus diz: ela apenas dorme, ele tem um problema para sustentar isso. Porque alguém poderia dizer o seguinte: se ela está morta, mano, você pensa que nós não sabemos nada sobre a morte? Ela só está dormindo? Então vamos lá, nós já checamos os sinais vitais dela. Não há mais batimento cardíaco, não há mais pulsação, não há mais. Nós já examinamos esta menina e ela realmente está morta, para qualquer um, menos para ele. Ele poderia dizer: sobre a morte, vocês sabem muita coisa, porém eu sei sobre a vida. Vamos lá dar uma olhadinha. Mas por favor, Jairo, remova todos os incrédulos. Tire daqui todas as pessoas que não têm comprometimento. Ninguém vai ver o acontecido. Preste atenção. Ninguém vai participar disso, a não ser quem acredita. Pega Pedro, Tiago e João, leva e chama o pai e a mãe da menina. A menina está lá mortinha. Eu não sei, e não vou precisar aqui agora, com o histórico bíblico, se eles já tinham visto isso. Eu sei que Jesus não levou Judas. Eu sei que Jesus não levou Tomé. Se tinha uma coisa que ele sabia, quem levava consigo em determinados momentos. No momento em que era importante ter Judas por perto, ele manteve Judas por perto. Aliás, um dos mais próximos. E diz: levanta, meu filho, e vai fazer aquilo que tu tens a fazer. Olha só. Sabia que posicionar as pessoas no momento certo. E agora, o que ele faz? Livre dos incrédulos, ele olha para uma menina que está morta para todo mundo, menos para ele. Menos para ele. Porque às vezes situações vão estar realmente totalmente destruídas e sem vida. Tem casamentos que a minha vontade é falar: cara, acabou. Tem situações financeiras que a minha vontade é falar: acabou. Eu estou ajudando agora um rapaz de um ministério, que a minha vontade é dizer para ele: acabou seu ministério, acabou. Acabou, já era, cara. Você não recupera nunca mais. Quando eu olho para o seu ministério, eu vejo que ele está morto. Quando eu olho para o seu casamento, eu vejo que ele está morto. Quando eu olho para a sua vida, para seus negócios, para a sua vida financeira, o quanto tempo você dormiu e a hora que acordou, agora não tem mais tempo. Só que eu não tenho autoridade para falar isso, porque eu não falo de mim mesmo. Eu falo de alguém que é mais poderoso do que eu, como disse João Batista. Aquele cujo qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Eu queria que você entendesse o que Deus está falando comigo e com você hoje, porque essa palavra também é para mim. Marcos 5. Lugares inacessíveis, ambientes desagradáveis, situações irreversíveis, são lugares que ele frequenta. Eu não sei o que você precisa hoje para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus negócios. Eu sei que ele não te trouxe aqui à toa.
Ele te trouxe aqui para dizer para você: me coloque na sua vida. Ah, o senhor não pode entrar. Não posso, porque você não é gadareno. Eu não posso. Você é Jairo? Então levanta, rompa e quebre paradigmas. E pare de ter medo de perder coisas que são insignificantes para ganhar coisas que são importantes. Para falar com Jesus, Jairo precisou abrir mão de muita coisa e abriu. Por quê? Porque sua filha era mais importante. Defina o que é prioridade. Defina o que é prioridade para você e haja. Foi isso que aquela mulher fez e ficou curada de algo que ninguém poderia curar. Foi isso que o pai daquela menina fez. E preste atenção, seja você um homem, seja você uma mulher, seja você um jovem. Aqui nós temos faixas etárias rompidas. Nós temos gêneros rompidos. Seja um homem ou mulher, ou seja você um jovem, não interessa a idade. Você viu uma estatística aqui que eu fiquei abismado. Nunca imaginei. Eu estava conversando com o pastor Eduardo, e aí eu fui e falei com ele: cara, o índice de transformação que nós estamos vendo na igreja está baixo demais. Nós estamos investindo muito para pouco retorno de transformação. E ele me disse: pastor Cláudio, uma pesquisa comprovou que o nível de conversão de 3, eu não vou lembrar 100% agora, de 3 a 5 anos, é uma faixa de 2 ou 3%. De 5 a 16 anos, é 80%. De 17 a um pouquinho mais aí dos 20, são 10%. E depois dos 29 anos, 5% das pessoas se convertem. Quando nós olhamos para a transformação das pessoas, às vezes descobrimos, ele disse algo muito legal. Uma igreja que trabalha com restauração, com recomeço, é muito joia. Mas uma igreja seria muito mais eficiente se trabalhasse com prevenção, investindo nas classes mais jovens. Ele disse: melhor, pastor, que consertar o vaso quebrado é fortalecer o vaso para que ele não quebre. Que possamos sair daqui nessa noite entendendo que é melhor não criar missões impossíveis na nossa vida, entendendo que Ele é Senhor, Salvador, Ele pode fazer. Ninguém quer entrar na sua vida, Ele quer. Suas situações são desagradáveis, Ele entra com você. Certos lugares são proibidos, lugares que ninguém quer, deseja estar, Ele quer. Mas você pode suavizar muito sua vida, evitando esse tipo de coisas. Vamos sair daqui para vivermos uma vida extraordinária. Se você pode ir, vá. Se você pode fazer, faça. Porque o que você não puder fazer, fique tranquilo, Ele vai entrar com providência a seu respeito. Agora, pessoas que me parecem que são especialistas em deixar coisas fáceis ficarem difíceis, fazerem com que coisas difíceis se tornem impossíveis, e aí pedem ajuda. A tempestade está vindo. Pedro era experiente, para que esperar ela chegar? Tentaram dominar o barco, tentaram controlar a situação, e quando eles viram que não dava, Jesus estava lá. Quando? Quando a tempestade estava vindo. Quando é que Jesus estava lá? Quando a tempestade começou. Quando é que Jesus estava lá? Quando a tempestade começou a se tornar incontrolável. E quando é que eles acordaram Jesus? Quando acharam que iam afundar. Pare para pensar. Parece que isso se repete hoje. É uma doença simples que nós deixamos ficar incurável para procurar. É uma crise simples que nós deixamos ficar impossíveis.
feridas extraordinárias, profundas. Vamos agir da forma certa para observarmos como a nossa vida vai mudar. E não tenha medo não. Sua situação é desagradável, Ele quer ir. Ninguém quer ir lá, Ele quer ir. Ninguém quer estar com você, Ele quer estar.